Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Estamos aqui no episódio final da nossa segunda temporada, que está trazendo discussões importantes e interessantes sobre o tema carreiras em inovação, como inovamos e no que fazemos. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o CESA, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. No programa de hoje, finalizaremos a temporada conversando sobre os desafios que profissionais da carreira administrativa passam na busca de inovação contínua na atuação de um ambiente de tecnologia. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá massa! As carreiras de uma organização dentro de um ambiente de tecnologia são vastas. A área administrativa e a tecnologia estão completamente ligadas quando o assunto é mercado de trabalho, pois compreender como uma determinada forma de processar as atividades afeta os indivíduos, os grupos, a estrutura organizacional, o estilo de lideranças, enfim, está tudo relacionado dentro de um ambiente que vai ter esse olhar voltado para como fazer determinada ação e qual benefício, em termos de resultado, vai acarretar para a organização como um todo. Contudo, apesar de serem ferramentas, processos e atividades semelhantes à de qualquer mercado, atuar nas áreas meios, aquelas que dão suporte à estratégia de uma empresa de tecnologia, pode ser bastante desafiador. Vai desde buscar cursos complementares para inovar e se aprimorar na atuação, a cavar mesmo oportunidades para exercer um melhor papel em sua função, pois em muitos casos, o próprio mercado, de uma forma geral, não tem uma resposta para o que se necessita. E eu estou aqui com esse time incrível de profissionais que atuam aqui nas áreas administrativas do CESA para bater um papo massa sobre como eles se inseriram na área de tecnologia e como têm inovado diante de tantos desafios até então. Bem-vindos, pessoal! Estou aqui com a Nielma, que é a Ni, coordenadora de administração de pessoal, Catarina Kiss, a Cata, gerente de serviços integrados, e o Vinícius Luiz, o Vini, que é analista de capital humano. Eu já falei o nome dele com os apelidos, pessoal, porque eu tenho muita dificuldade. Eu vou aqui falar os apelidos deles, porque eu vou me confundir várias vezes. Oi, gente. Oi, Paty, Cata, Vini. Prazer estar aqui, muito grande. Meu nome é Nielma Santos. Eu atuo na área de coordenação de administração de pessoal e vou fazer 9 anos do SESA em junho. E é assim, uma carreira maravilhosa estar aqui na área de tecnologia, gente. Eu venho de outros segmentos, de indústria, serviços, mas nada se compara com a área de tecnologia. É muito aprendizado, muita descoberta, é muita oportunidade de crescimento, de melhorar, de crescer e de aprender coisas novas. Eu adoro estar aqui nessa empresa, viu? Bom, eu sou Catarina, eu estou no CESA há 4 anos, eu acho que esses dias aí devo receber meu e-mail do 4º ano, mas vim também de outros mercados, vim da indústria, mais de 10 anos de indústria na área administrativa, mas atuando, enfim, em produção, né? Produção de fábrica mesmo. Muitas diferenças, muitas semelhanças, mas estar aqui realmente dentro dessa área administrativa me dá um contexto novo, né? Para aprender novas formas de fazer, né, atividades que eu já desempenhava. Então, aqui é puro desafio. Obrigada pelo convite e vai ser uma alegria compartilhar com vocês. É sim. Oi, pessoal. Eu sou o Vini. Comecei minha carreira profissional trabalhando com empresa júnior e aí depois segui para a área de industrial. E hoje eu estou trabalhando dentro do capital humano numa área nova, que é design organizacional, voltado para a parte de desenvolvimento de projetos. Então, hoje eu toco projeto de cargos e carreiras e estou entendendo e conhecendo muito a parte de tecnologia por conta disso. Então, realmente aprendendo sobre o que é esse mercado, essas letras que a gente sempre fala e que muitas vezes é difícil até de entender. Mas isso é um pouquinho. Essa sopa de letrinhas que é o mercado de tecnologia, né? Acho que todo mundo aqui já teve esse impacto de cara quando entrou de se ambientar, né? Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pessoal. Bom, já queria perguntar para vocês, assim, qual é a relação entre a área administrativa e o ambiente de tecnologia e como é para vocês estar atuando nesse centro de inovação que é o CESA? Eu vou falar por mim. A minha área é uma área administrativa, administração de pessoal, muito embasada na legislação.
é muito parecida nas outras empresas. O que muda é o segmento, é a forma como a gente vai atuar e como a gente vai aplicar a legislação, né, em cada segmento. É um desafio aqui no CESA, né? Uma área um público super flexível, um público jovem que ainda não tem conhecimento total da legislação, e a gente tem que levar algumas coisas que são obrigações que a gente tem que cumprir. A gente tem direitos e tem deveres. E a gente precisa levar isso. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é fazer esse público entender o que é que precisa ser feito, cumprido, os prazos, etc. Muitas outras coisas. Na minha área, eu acho que é o maior desafio, é o que a gente luta todo dia. Eu puxaria pela flexibilidade, né, que a Ini comentou, acabei não falando, mas enfim, aqui no CESA eu estou como gerente dessa área de serviços integrados, que basicamente, né, são as verticais, né, os processos de compras e de infraestrutura, e que tem muitos processos, né, e quando você para pensar numa carreira administrativa, pelo menos para mim, sempre que me vem à cabeça é processo, né? Então, se você olhar burocracia, né, se você olha para outros mercados, uma ênfase em processos operacionais padrão, enfim, políticas e etc e tal, é o que rege o mercado em muitas dessas áreas, né? Para a gente conseguir padronização, para a gente conseguir, né, realmente repercutir a mesma forma de fazer, às vezes, em mais de uma localidade. Mas essa área administrativa aqui dentro do CESA é diferente, porque é justamente esse contexto da flexibilidade. Como não perder as boas práticas, como não perder a excelência, a entrega, sem focar no processo. E muito mais do que isso, é entender realmente o que é a entrega desse processo, que muitas vezes, quando a gente está num ambiente onde se dá valor ao processo pelo processo, a gente não entende nem por que está fazendo aquilo, né? Então, eu acho que estar vivenciando, né, a atividade administrativa nesse ambiente de tecnologia me ajuda e reforça cada vez mais a se questionar qual é o grande objetivo desse processo. Por que eu faço isso? Por que isso é importante? E o que eu posso melhorar, né, para atender esse mesmo objetivo. Eu acho que... Não, acho que isso que é o ponto principal, assim. Tipo, a gente cada vez mais passa a pensar no cliente final. Então, qual é o meu objetivo enquanto BP? Qual é o meu objetivo enquanto capital humano com o cliente dentro do CESA? E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente redesenha muito o processo pensando na pessoa, no ganho que ela vai ter, do que antigamente que a gente pegava o processo. Ah, não, vou fazer um processo administrativo, uma admissão de alguém e vou seguir ele de cabo a rabo. Não, hoje em dia a gente pensa, tá, mas como é que essa pessoa pode ter a melhor experiência dentro de um processo que a gente já está tendo aqui? E aí a gente tem que mudar muito a nossa forma de fazer as coisas. Então, acho que isso daí é um dos principais desafios também. E ter esse mindset que você falou, Vini, do questionar a experiência, né? É exatamente para além de simplesmente aplicar um processo, que foi o que a Cata disse, né? E a gente sabe que as áreas administrativas, não importa qual é o mercado, elas são regidas por muitos processos, para poder, inclusive, fazer essa roda girar numa organização. Precisa ser feito. Por exemplo, não importa qual é o mercado que você vá, precisa-se ter um controle de ponto, precisa-se ter um controle de férias, precisa-se ter controles de procedimentos de treinamento. Você vai comprar, você vai receber, você vai fazer manutenção, você vai fazer tudo. Então, existe isso que precisa ser feito, mas lógico, o mindset vai, dentro da área de tecnologia, vai para além de simplesmente ter que fazer, mas como se faz, por que se faz, e como é que as pessoas que estão envolvidas nisso vão ter esse processo inserido na sua trajetória. Eu acho isso muito incrível na área de tecnologia. E a comunicação é fundamental. A gente estar aberto para explicar e para explicar mais de uma vez até. Sempre a mesma coisa, mas para fazer com que a pessoa entenda. Porque às vezes quando a gente não comunica direito, a gente não fala... A gente sabe, mas a pessoa que está do outro lado não sabe. Então tem que chegar naquele público, a informação da melhor forma. E todo dia a gente inova na forma do falar, do comunicar, do colocar um aviso. A inovação está presente em tudo que a gente faz todo dia. E até um ponto importante que eu acho é porque a gente fala que a área de tecnologia tem a sopa de letrinhas, que é meio difícil de entender, que você precisa saber qual é a tecnologia, mas para eles também tem uma sopa de letrinhas nossa, assim, porque, tipo, quando eu tô na faculdade, a gente fala sobre a parte do departamento pessoal, fala sobre marketing, fala sobre o administrativo como toda uma empresa, explica isso aí pra gente, mas quando vai pra galera de tecnologia, ficam, tá, mas por que eu tenho que bater ponto? Qual a necessidade? O que é que tem a ver? Vocês estão falando depesístico, né? Exatamente. Tipo, o que é que eu tenho na minha carteira de trabalho que faz sentido? Por que é diferente tal coisa de outra? E aí a gente tem que entrar com o trabalho de explicar. E por que a gente tem que cobrar isso dessas pessoas? Porque pra eles é tipo, não faz sentido. Eu entro no sistema, faço isso e tá tudo ok. Então entra um trabalho muito mais nosso de educar eles sobre conceitos que pra gente é básico também.
e o que também... E o sentido contrário também faz muito sentido, né? Porque a gente aprende todos esses processos de uma forma muito generalista, né? Tem, obviamente, com condições de aprimorar e aplicar em diversos setores, mas a gente não aprende da tecnologia, da linguagem de desenvolvimento, enfim, do design e tudo mais. Então, para eu entender o meu porquê de fazer as minhas coisas, eu preciso entender o que é que ele está fazendo, né? Exatamente. Qual é a atividade dele? Por que isso ou aquilo é importante? Por que ele está me fazendo essa pergunta? Se ele está me fazendo essa pergunta, questionando isso, será que isso tem a ver, né? Será que se a gente fizesse de uma forma diferente, traria mais valor para ele, na atividade dele, e a gente conseguiria absorver de alguma forma que não impactasse, enfim, né? Em performance, em excelência. Então, realmente é uma troca, né? Assim, a gente tem que aprender... Esse nosso novo contexto, para mim, é muita novidade, assim. Vim da engenharia de produção, atuando na indústria por muitos anos. Tudo E, para mim, engessadinho. tecnologia era quando a gente comprava um super equipamento de usinagem, caldeiraria, tudo lá. E, de repente, a tecnologia, ela não é nem mais tão palpável. Não é aquela máquina gigante que eu via lá no chão da fábrica. Não, ela está na nossa forma de fazer, no dia a dia, no nosso produto final. Então, tá aberto para entender o que é isso e como isso impacta nos processos que eu toco no dia a dia, é a grande chave, assim, né? E é um aprendizado, porque o que para mim fazia sentido 4 anos atrás, quando entrei no César, meu Deus, já abri minha cabeça em um monte de coisa, né? Outras coisas fazem mais sentido e a gente continua aprendendo. A volatilidade e a própria velocidade também no negócio pede para que se atualize, né? Eu lembro que eu migrei para a área de tecnologia, né? Para atuar dentro de recursos humanos na área de tecnologia, tem mais ou menos uns 10 anos. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi estudar esse mercado. Então, não era só o processo que eu precisava aplicar, né? Eu sou da área de recrutamento, já tem um tempo, e fazer o recrutamento, você pensa, eu vou recrutar capital profissional, então é o mesmo processo. Não, então eu preciso entender esse processo, mas para além desse processo, também preciso entender o cenário mercadológico que esse mundo de tecnologia se refere. Então, é entender que mercado se destaca mais entre outros, quais são as diferenças. Eu lembro que quando eu entrei, né, nessa área, foi dentro de uma multinacional e que houve uma grande reunião dentro do nosso setor de capital humano lá na época, junto com a área de infraestrutura, porque a forma com que foi colocado nos prédios as luzes incidia na tela do computador das pessoas, e isso impactava o dia a dia de trabalho deles. E eu lembro muito que o engenheiro lá, né, da infraestrutura falou, mas é o padrão, é o procedimento padrão de todo local. Está conforme, né? Está dentro das normas certinho. Não, mas então, a gente precisa pensar numa metodologia diferente. Essas mudanças, vocês conseguem também perceber quando a gente aplica de um mercado para outro? Sim, com certeza. Porque eu acho que cada segmento, né, cada empresa, cada segmento tem a sua cara, tem a sua cultura e tem a sua forma de ser, de existir. E a gente vai, com a flexibilidade, a gente vai se adequando e adequando os nossos processos àquilo. Senão a gente não consegue, gente. A gente não vai conseguir chegar lá, né? Então a gente muda, vai mudando sempre. Isso não é estático, é dinâmico. Você vai ali adequando. O que você fez hoje, que estava massa, amanhã talvez não sirva mais. E a gente tem que melhorar e tem que ter essa mente aberta para isso. Senão você não consegue acompanhar, viu? Você fica para trás e você não dá certo, o negócio não flui. E eu tenho sempre isso em mente, assim. Eu procuro sempre ver o que é que eu posso fazer de melhor para... aquilo ali não estava legal. Não estava, ontem estava, mas hoje não está mais, não. Então, é essa mente aberta para isso. Para fazer com que tudo flua da melhor forma possível. Eu acho que um grande ganho, assim, pra gente é o desaprender, assim. Porque, por exemplo, eu fui ensinado na faculdade que pra gente fazer, por exemplo, gestão de cargos, eu tinha que falar com a liderança, descrevia o cargo da pessoa, pegava o que ela precisava comportamentalmente pra fazer e seguia. Só que não, tipo, agora eu tô meio que reaprendendo a como é que eu posso fazer de maneira colaborativa. Chamar as pessoas que detêm o poder do cargo e dizer, não, tá, vamos criar, vamos ver como é que faz sentido pra todo mundo. Então, acho que para a mudança que a gente vê na área administrativa é muito o desaprendizado, assim, para que a gente entenda e vá ganhando novas práticas para melhorar nossos processos. Então, a gente é muito processual, mas ao mesmo tempo a gente é muito criativo no processo. De como é que a gente pode desenhar a melhor forma para atender o nosso público, que é muito rígido, mas também é muito legal, porque a gente eleva a nossa régua e faz uma parada massa para todo mundo. Então, acho que esse é o diferencial, assim, essa é a principal mudança. Eu fico pensando assim num exemplo, talvez assim, bem abrangente, né? Por exemplo, quando eu falo de orçamentos, né? Vai orçamentos de obras, orçamento de infraestrutura. É claro que de um ano para o outro a gente, né, revisita o histórico, planeja, projeta o que vai ser o nosso custo para frente, mas a gente chega num número que é quase um compromisso, mas ele não está
engessado com relação às ações, né? Quando eu falo assim, quando eu venho talvez de um outro negócio, enfim, da fábrica, né, de onde eu vim, era mais repetitiva, era muito mais previsível. Então, a gente fazia o orçamento não do número maior, de exatamente cada linha e assim, era muita pouca tolerância, né, do que tinha com relação àquilo. Então, quando a gente pensa nos orçamentos das melhorias que a gente tem que fazer, a gente sabe qual é o fôlego que a gente consegue investir, mas é quase que uma caixinha, né? A gente vai descobrindo o que vai ser investido Aquela caixa à de medida Pandora, que o né? ano avança. E aparece surpresa, assim, no decorrer do caminho. E coisas que pareciam tão líquidas e certas no começo do ano, elas vão ficar para trás e elas nem vão ser feitas, porque apareceu uma nova necessidade que, obviamente, eu vou ter um único orçamento, eu vou ter que priorizar e aquilo vai entrar. Então, e a velocidade que o Paty falou no começo é muito grande, assim, é um impacto muito grande, porque são tomadas de decisão muito rápidas, garantindo que a gente continua ali alinhado à estratégia, certo? Porque algumas variáveis não mudam, é o meu orçamento, né? Alguns marcos no tempo, mas o que vai compor aquilo muda, porque não é também uma visão única da área, é uma visão da área, dos clientes, dos colaboradores, isso tudo compõe aí uma decisão, enfim, de um tipo de investimento. Então, E requer muita flexibilidade desse profissional das áreas administrativas, das áreas meio, né, que dão esse suporte, porque algo que vocês dois disseram que é excelente, é mesmo que um desaprender o que você aprendeu em termos de prática mesmo, né? Uma coisa que impactou muito quando a minha vivência, né, foi compartilhar o meu conhecimento no sentido de que aquele papel, por exemplo, do recrutar, é o papel do recrutador. Em nenhum outro mercado você é questionado como você faz, e sim pelo seu resultado. Né? Se abrem uma oportunidade, tenho que fechar essa oportunidade com X posições. Ok. E aí a pessoa gestora, né, que abriu essas oportunidades, ela só quer o resultado, quer a pessoa iniciando tal dia. Dentro do mercado de tecnologia, a gente vê as pessoas preocupadas como vai ser esse processo, por exemplo, de entrevista, é a experiência do candidato, é como vai fazer as perguntas, como vai ser o processo, se a gente vai conseguir, por exemplo, flexibilizar etapas. E eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei até com aquela síndrome do impostor clássico, né? Tipo, nossa, será que eu não tô fazendo meu papel certo? As pessoas estão querendo se inserir dentro de uma atividade, e eram pessoas da área de desenvolvimento de software, eram da área de design, e eu ficava, por que as pessoas estão querendo fazer também a minha função? Mas, na verdade, não é porque a gente tem justamente esse reaprendizagem, que é tudo coletivo, tudo em conjunto. Então, essa flexibilidade desse profissional da área administrativa, para poder entender que você aprendeu de uma forma massa, legal, não é que foi o errado, mas você vai entrar no mercado que ele visa outros tipos de variações de possibilidade. E que isso é o encantador, porque você vai discutir coisas em conjunto. Por exemplo, a gente troca muito, né, Ni, dentro da área do departamento pessoal, né, a administração do pessoal, com as próprias áreas de entrega, né, que são as áreas de técnicas aqui, né? Isso é mágico. Porque se não houver essa parceria, a minha área tem muito a ver com a de Paty, e assim, começa lá, né? O candidato vem aprovado pra gente. Mas se eu não interajo com ela, se eu não faço melhorias e não envolvo ela, principalmente, envolvo até outras áreas. Mas ela, principalmente, não vai dar certo. O processo não é meu, o processo é do CESA. Não é do DP, da controladoria, né? O departamento pessoal hoje é na controladoria. É do CESA. E o CESA é tudo. Então, assim, eu procuro sempre envolver. E Paty, a gente faz uma parceria massa. Adoro. Porque tudo que eu penso fazer lá, a gente compartilha muito. Peitico. Essa questão de passar o conhecimento, eu acho super importante que você falou. Porque, gente, a gente não pode guardar nada pra gente. A gente tem que descentralizar. Porque você está hoje aqui, você pode não estar amanhã, e você pode migrar, tudo pode acontecer. E o negócio tem que andar. E não acho legal, nada de você, né, não passar. É que nada, passe, faça com que o outro aprenda, e você vai ganhar muito com isso. Eu sempre trabalhei desse jeito e é muito bom. E eu acho que é uma via de mão dupla mais uma vez, assim. Tipo, é um organismo vivo que a gente lida. Então, acho que a gente ganhou muito com a área de tecnologia, de aprender não, todo projeto a gente precisa de uma pessoa de cada área. Precisa de uma pessoa representando pra gente chegar, conversar e tentar desenvolver algo melhor. E aí a gente entra muito com a parte administrativa. Então, tipo, o processo precisa acontecer dessa forma. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais... Eu vejo meu trabalho sendo cada vez menos sozinho e muito mais com outras pessoas, que eu preciso de sempre um olhar a mais. Preciso entender, por exemplo, vou fazer um processo que impacta a Nielma, vamos sentar junto, vamos discutir o que é que realmente impacta as duas áreas, para que a gente consiga fazer uma coisa mais redonda. E não que funcione para mim, quando eu jogo para ela, vem uma parada muito mais problemática, assim, ou que, enfim, possa impactar diretamente os processos dela.
Ou engessada, né? Acaba Sim. que tem essa ideia de realmente não engessar, né? De jeito E nenhum. nem trabalhar em silos, né? Assim, na verdade, isso tudo é uma corrente só, né? A gente é um elo do outro. Mas eu ia só comentar, Paty, você falou da dor, eu fiquei pensando, meu Deus, qual era a minha dor quando eu cheguei aqui, né? E volta na questão do processo, acho que o meu sofrimento, tinha até pessoas na equipe que diziam, Catarina, você tá sofrendo muito por isso. Eu fiz, calma, ainda é um sofrimento, mas vai melhorar. Era, por exemplo, prazo, certo? Assim, aquele combinado. E eu fiz, gente, mas a gente combinou aquela data, tem que ser, calma, eu sei que combinou, mas a própria cliente interna tá dizendo que não precisa e você tá sofrendo com isso. Eu fiz, sim, porque era a data que a gente combinou. Então, assim, essa flexibilidade, né, obviamente não é relaxar demais, mas é sempre se perguntar o porquê daquilo, né? Obviamente, seja para antecipar, para postergar, seja lá o que for. Nunca sozinho. Porque eu tô com um problema e, só vou te entregar depois. Não, não é. Eu tô com essa situação e chama a área para conversar. Vamos ver se ela, muitas vezes, a própria área que precisa da sua solução te dá uma sugestão e você até consegue, né, atender aquela data que foi esperada, mas é muito menos cartesiano, certo? Assim, tem muita coisa por trás daquela data, daquele orçamento, e são coisas que não se resolvem sozinhas, né? Então, a gente, com todas as áreas mesmo, são questões que a gente lida no dia a dia bem coletivamente. E se você for pegar, né, uma empresa de tecnologia que atue sobre algum manifesto ágil, ou seja, trabalhe com metodologias feito Scrum, Kanban, etc., vai acabar que infere na própria cultura da empresa como um todo, não só naquele projeto. Então, a gente tem projetos aqui no César, por exemplo, que tem trabalhado com tecnologias, com metodologias ágeis. E isso interfere no nosso dia a dia também das áreas administrativas. Então, a gente começa a ter certos tipos de situações, né, de agilidade dentro do nosso ambiente. Por exemplo, as reuniões one-on-one, que é algo que eu nunca vi dentro de outros mercados, nas áreas administrativas também. Reuniões que envolvem vários grupos, como a gente falou aqui, né? Os squads. As squads, exatamente. É muito bom Onde isso. a gente junta todo mundo para discutir sobre aquele determinado problema e que mesmo que vai se setar em um prazo, como o Cata falou, vai ter a palavra que eu aprendi no mercado de tecnologia, que é a repivotar. Na verdade, é a pivotagem, né? Que você pivota e pivotou o prazo, pivotou... E começa num protótipo, né? Você começa, né, pensando em entregas parciais, você vai incrementando, né? E assim, realmente é um processo que flui colaborativamente com os aprendizados do grupo, né? Não é aquele negócio, você quer daqui a um mês eu te falo, daqui a um mês a gente se fala. Não, a gente tá lá ao longo desse mês trabalhando junto, né? E você começa a implementar na sua própria atividade também, né? Quando você está nas suas atividades individuais, né? Você começa também a pensar dessa forma, né? Certeza. Começar a pensar nesse mindset não cartesiano, não processual, não burocrático, mas em jornadas, em estar alinhando, em trabalhar aí essa coletividade. É muito massa. Vocês sentem também algum tipo, né? Cata trouxe aí a sua dor, né? Vocês sentem também algumas dores? Quais foram as principais mudanças que vocês sentiram dentro dessa mudança de carreira quando saíram de um mercado e vieram para o mercado de tecnologia? Na minha área, principalmente... Vou pegar uma lista. Na minha área, principalmente, gente, você vem de segmentos que é tudo muito certo ali, sabe? A gente não explicava muito os porquês. Tem que fazer porque a lei manda, porque é assim, né? E aqui não, realmente a gente tem que se fazer entender. E não é fácil, porque às vezes as pessoas dizem que a lei é engessada, é arcaica, em muitas situações é sim, mas é o que está aí, é o que precisa ser cumprido. Eu até brinco assim, gente, vamos falar com o presidente da próxima vez, mas agenda aí tuas férias no prazo, porque agora a lei está dizendo isso, não mudou ainda. Eu brinco muito com o pessoal, né? E também me antecipo muito, porque prazo legal é difícil, aquele que se você ultrapassar a empresa paga multa, você tem que ver o lado também da instituição, que não pode ser penalizada por nenhuma falta, e ao mesmo tempo fazer com que ele cumpra o que deve ser feito. Mas foi bem difícil no começo. Eu dizia, meu Deus, será que eu vou conseguir? É tão diferente aqui. Meu Deus, tudo pode. Não é possível. Foi bem difícil no começo. Eu fiquei meio insegura se eu ia continuar ou não. Juro a você, bem no comecinho. Mas depois de 2 meses já estava incrementada e gostando e fazendo e muita coisa. E a gente vai melhorando e vai, né, ferramentas que ajudam com novos conhecimentos. O aprendizado é incrível. As metodologias já assim, abriram a cabeça. A minha, então... maravilhoso. Coisas que você até fazia e não sabia que estava usando um método, né? E você acaba descobrindo que você faz aquilo ali. Mas a minha dor no início era mais essa questão de ser tudo muito flexível. A própria nossa convenção nos ajuda também, né? A trabalhar com isso, com essa flexibilidade em algumas coisas que a gente não vê na indústria, a gente não vê em alguns segmentos de serviços, você não vê. É tudo muito preto no branco e acabou. Não tem conversa. Eu acho que, da minha perspectiva, o mais difícil, primeiramente, foi os nomes, as coisas novas, ou, por exemplo...
trabalhar com um produto ou serviço do qual eu não consigo ver e entender necessariamente. Então, tipo, a pessoa trabalha com back-end, trabalha com front-end, e minha cabeça ficava tipo, o que é que eu tô vendo aqui, velho? Mas, além disso, também, começar a se questionar do porquê das coisas. Porque trabalhar no administrativo era muito assim, não, execute o processo, faça dessa maneira. Mas aqui, até quando eu dou um direcionamento, as pessoas perguntam, tá, Vini, mas por quê? Qual é o motivo disso? O que é que está realmente por trás? Por que é que eu tenho que fazer isso? E aí eu tenho, não que vir com a resposta rasa, mas explicar o contexto, trazer o legislativo, explicar o porquê as pessoas têm que fazer isso. E eu acho que é um ganho bom, porque realmente eu cada vez mais eu venho mais embasado, assim, de, não, você tem que fazer isso por tais motivos, e a gente entra dessa forma e conversa de tal maneira para que as pessoas entendam também o nosso lado, assim. Então, foi a sopa de letrinhas junto com a explicação, a flexibilização que a área da tecnologia sempre tem. Eu acho que uma dor geral também que nossas áreas elas acabam tendo é quando a gente precisa de uma celeridade e as nossas próprias ferramentas não dão, né? Então, por exemplo, o profissional vem buscar a gente para algum tipo de pergunta ou algum tipo de demanda mesmo em si, que não concordam bem, e aí, mas, poxa, o administrativo acaba sendo mais enfadonho, mais demorado, não automatizado, e aí a gente chega e reverte o problema para convidá-los às áreas técnicas, né? Pra gente poder desvendar e dizer, pô, em vez de estar numa crítica ou sentir essa dor geral, vem com a gente pra gente poder pensar em possibilidades, porque como eu disse, né, faz 10 anos que eu tô nessa área, né, de talent acquisition, né, de recrutamento dentro do ambiente de tecnologia. E há 10 anos não existiam muitas coisas do que tinha agora, por exemplo. E muito do que existiu foi porque um capital humano, um RH, um time de recrutadores se juntou com times técnicos para estudar esse problema e pensar, poxa, por exemplo, dentro desse nosso escopo, como se faz uns testes avaliativos no ambiente de tecnologia, onde o profissional não vem geralmente para uma entrevista presencial, desde antes mesmo desse novo normal da pandemia. Como é que se aplica um processo para poder facilitar e agilizar umas entrevistas? Então, se uniu para poder pensar nessa dor em comum e pensar nessa possibilidade. A gente, inclusive, aqui, né, tem um serviço que foi um grande ganho também aqui para o César, né, que é a turma lá de dados e ferramentas, que é do time de Alguinha, onde a gente tem profissionais mesclados, tanto da área administrativa, tanto das áreas de técnicas, trabalhando em conjunto, pensando nessas dores que o César tem em comum. Então, isso é bem legal, né? Porque a gente tem as dificuldades, mas também tem a possibilidade de conversar entre si e pensar numa solução para tudo isso, né? É muito massa. E ter essa chance, né? Essa possibilidade de recorrer a eles. Olha, eu estou precisando de ajuda aqui. Ajuda a gente nisso. O que é que você acha disso? Isso é muito bom, gente. Que às vezes você se sente sozinho com aquela dor, com aquele problema. E como a gente já conversou muito, né, Paty, sobre alguns processos que a gente vai melhorar, se Deus quiser, esse ano, mas a gente poder chamar, e vamos chamar fulano, vamos chamar cicrano, e ajudar, e a gente tem ajuda. É maravilhoso isso aqui. E eu acho que o legal também é de ver que essas iniciativas, né, que buscam soluções, né, unindo várias partes, não precisa partir de uma área, né? Não tem a área dona disso, né? Então, assim, qualquer área, a qualquer momento, pode puxar, chamar esse grupo. Então, assim, eu já participei de grupos nas nossas squads aí, relacionados a capital humano, relacionado à infraestrutura mesmo, alguma coisa mais relacionada à tecnologia. E é dessa forma que eu consegui me inserir mais também, de entender o que está do outro lado, porque eu começo a conhecer as pessoas que vêm de outros processos, entender quais são as dores delas, entendem as minhas. Então, para mim, essa, inclusive, é uma ferramenta muito legal de integração da área fim mesmo com a área meio, que a gente tem vivido e é de uma forma, para ser até bem orgânico, né? Tem bem e até um ponto importante é que a gente passa a ver as coisas não como precisamos de uma ferramenta para sanar nossas dores. A gente passa realmente a entender mais o processo. Eu acho que até o que Cata trouxe é muito a questão do intraempreendedorismo, assim. Tipo, como é que a gente internamente já... Na verdade, é uma coisa que nem percebe, mas já é tão comum. Vamos juntar nós três aqui para olhar esse problema e tentar solucioná-lo. Tanto que muitas vezes a gente nem fala com a liderança. A gente já parte assim, tipo, vamos arrumar uma solução, chamar a galera para resolver e, tipo, principalmente olhar o processo como um todo. A gente nunca olha parte diretamente para a ferramenta. Tipo, vamos buscar uma ferramenta nova que vai solucionar os problemas das 3 áreas. Como é que a gente internamente já pode fazer algumas pequenas mudanças, seja para um sync melhor com a área, seja pegar uma planilha, fazer uma fórmula diferente. Eu acho que isso é a forma como a gente inova de maneira simples no dia a dia aqui, que é sentar para conversar, tentar olhar uma solução que é possível dentro das nossas ferramentas e endereçar para a galera, para todo mundo estar alinhado, assim. E, inclusive, isso fomenta o quê?
a maior parceria entre todas as áreas, né? Porque é o que a gente quer, de uma forma geral, né? Que é uma cultura colaborativa, que as áreas meio conversem com as áreas fins, que são as áreas de entrega, e que elas consigam se convergir pensando num propósito, né? Porque se torna muito complicado quando a gente vem aqui só para implantar, né? A gente que é da área de capital humano, né, Vini? Já vai dizer, não, nós temos aqui um time de educação corporativa e que vai aplicar tais e tais treinamentos e desenvolver tais e tais academias pensando nos colaboradores, mas não ouvindo o que eles estão também pensando nessas possibilidades, nas necessidades do negócio. Por exemplo, o mercado hoje da área de tecnologia, ele está passando por um período de transição muito importante que a gente precisa pensar, inclusive nas soft skills, né? Naquelas competências comportamentais que a gente vai apoiar as nossas pessoas colaboradoras. Então, isso faz parte, inclusive, dessa interação. Isso é muito massa mesmo. Muito massa. Na opinião de vocês, as áreas administrativas, de uma forma geral, elas são inovadoras? De que forma elas podem trazer cada vez mais inovação para as empresas? Eu acho que elas são e precisam ser, né? Eu ainda acho que a gente pode ser mais, né? Assim, eu acho que, e obviamente cada um, né? Cada organização dentro do seu contexto entender que flexibilidade é essa e que inovação a gente pode buscar. Para mim, a chave disso em qualquer organização é a gente estar muito alinhado com a estratégia. O que é a estratégia da organização? E a gente conseguir, de uma forma muito clara e didática, passar isso por todo mundo da organização. Então, a pessoa, no fim do processo, talvez aquela atividade mais repetitiva ou operacional possível, ela tem que se conectar que aquilo que ela está fazendo alimenta uma estratégia maior. Porque só a gente entendendo o que a gente está buscando, que a gente consegue perceber a que tipo de atividade que desvia disso ou aonde está a oportunidade para a gente chegar mais próximo. E isso, através disso, a gente pensar como é que a gente pode pensar em soluções mais disruptivas. Sair do que eu sou acostumada a fazer, do que eu sempre fiz, porque isso que eu sempre fiz para essa estratégia não faz tanto sentido, né? Então, essa informação tem que estar muito fácil e muito, né, e muito palpável, eu acho que assim, para todos, né, de uma forma geral. E eu acho que também a gente, quando o Vini falou da criatividade, porque quando você se acomoda sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você não faz mais nada, né? Você estagna. Mas aqui a gente tem a possibilidade, e é uma coisa que eu ia falar, autonomia. Gente, a gente tem muita autonomia para se juntar. Eu chamo a Pata e Cata, vamos resolver aqui isso, vamos buscar. A gente muda todo o processo, só nós três, e passa e pronto, e a gente consegue fazer o negócio andar. Eu acho isso massa aqui. A gente não tem que esperar, né, uma autorização, não, a gente vai e faz. Mas esse negócio de estar revendo o processo, melhorando, vendo o que você pode fazer a cada dia, a gente não pode ser acomodado. Aqui na área de tecnologia não dá, você não cabe. É uma mente fechada que só vê aquilo daquele mesmo jeito, não vai conseguir. Porque é tudo muito rápido, dinâmico, e a gente tem que pensar na jornada, né? A minha área pensa muito na jornada do colaborador, porque a gente lida diretamente, nosso cliente principal, com os colaboradores do César. E a gente pode melhorar. E quando a gente melhora, a gente cria, a gente, né, pensa mil possibilidades e a gente poder testar, errar e acertar. A gente consegue fazer isso aqui de uma forma tranquila e bem tranquila mesmo. Vamos fazer, vamos tentar e vamos melhorar. Eu tava refletindo aqui com base no que vocês dois estavam falando, assim, e pra mim eu acho que é uma palavra que resume muito é inconformismo, assim. A gente precisa ser muito inconformado com o que está sendo feito. Apesar de ser administrativo, é basicamente a gente querer ser conformado e aceitar que o processo tem que ser cumprido, eu acho que as pessoas têm que ser inconformadas, têm que estar sempre pensando, por que eu executo tal processo? Eu acho que isso foi uma coisa da minha formação que eu sempre me questionava do porquê eu fazia as coisas. E eu sempre tinha um olhar meio preguiçoso até para as atividades. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um processo dentro de uma indústria que a gente tem que checar a mesma informação 20 vezes ao longo do dia. E era pegar uma lista e bater. E aí, como é que foi meu processo de inovação naquilo ali? Foi fazer uma fórmula que eu jogava a informação e o sistema já me dava retorno. A planilha já me dava retorno. Então, acho que se eu pudesse resumir o administrativo, como é que ele inova no dia a dia, é pensar o que é que ele executa, o que é que ele pode realmente melhorar enquanto esse processo, tá inconformado sempre e nunca satisfeito, assim. E também dá a possibilidade para as pessoas se comunicarem, que eu acho que é isso que a gente ganha muito nesse sistema de comunidade de squad, que é tipo, eu tenho uma dor, tá doendo demais, como é que eu posso falar com outras áreas, com outras pessoas que podem trazer uma maneira diferente e que a gente pode mudar, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja só uma planilha, uma apresentação diferente, que a gente vai se comunicar com uma galera de uma maneira diferente, mas eu acho que isso daí já permite que a gente faça inovação e também permite que as pessoas sejam mais criativas nos processos, que olhem as ferramentas, porque eu acho que isso é uma dor muito grande, assim, que eu via da área administrativa, que é eu tenho uma ferramenta, mas eu não uso ela 100%. Deixa a pessoa explorar, vamos ver o que é que realmente sai daquele estudo para até a gente conseguir melhorar as informações. Então, acho que é um conjunto muito ligado às pessoas sempre. Assim, eu acho que as pessoas trazem inovação por si só, por serem quem elas são. Assim. Eu penso
3 pontos, né, a partir desse questionamento, né? Primeiro, a formação. Segundo, o empoderamento da área administrativa como um todo. E o terceiro, a conexão. Formação, quando Vini cita, por exemplo, né, ele foi instigado a pensar na formação quando ele estava, né, em processo de estudante, né, e eu lembro também como foi também minha formação, e algo que eu penso bastante é que a gente também precisa com que a academia, né, as faculdades, as universidades que permeiam os cursos administrativos também possam pensar em grades curriculares que flexibilizem, inclusive, essa possibilidade dos estudantes pensarem para além daquilo que está lá naquele velho livro de Chiavenato, né? Que todo mundo estuda na parte de gestão de pessoas, por exemplo, quando a gente pensa nas áreas administrativas. Não é uma crítica a esses autores, né? E eu sei também que existem outros que estão se atualizando. Mas quando a gente vai olhar, né, as ementas dos cursos administrativos, eles são muito padrões e eles pensam muito de forma basilar. Tudo bem que também tem que o estudante próprio também buscar Ser curioso, né? oportunidades pela curiosidade, de estudar outras oportunidades, de ouvir esse podcast, para poder também, inclusive, aprimorar no estudo. Mas eu penso muito que a formação também instiga essa possibilidade, porque a gente tem, de uma forma geral, formações mais engessadas dentro daquele pensamento mais limitante, né? Algo que é incrível da área de tecnologia é o pensamento algoritmo, inclusive. Pensar no porquê das coisas, em como se fazer, como fazer melhor, como estar sempre pensando nessa possibilidade. O segundo ponto que eu penso, a parte do empoderamento, é quando as áreas as áreas, na verdade, administrativas precisam ser empoderadas pelos C-levels, né? As áreas da presidência, das diretorias, que as próprias empresas possam passar isso para eles também. Porque aí fica igual como a Ani falou, a gente perde autonomia. Então, a gente pode ter até ideias, mas a gente não tem esse papel empoderador, né? De chegar e dizer, posso sugerir isso? Posso pensar de uma outra forma? E a conexão acho que as empresas, de uma forma geral, das áreas administrativas, precisam se unir mais para convergir, para conversar. Aqui, né, para trocar. Aqui, dentro do SES, a gente tem uma parceria com o ecossistema de uma forma geral, que é muito massa. E a gente pode, né, a gente tem grupos de WhatsApp, de Slack, que conversam muito um com o outro, e a gente vai aprendendo um com o outro. Eu acho que isso é muito legal. Então, você aí, nosso ouvinte, se for da área administrativa, trabalhar essas dicas que a gente está dando é muito importante. E para a gente finalizar, queria pedir aqui para vocês darem dicas finais realmente aqui para os nossos ouvintes que são das áreas administrativas ou pensam em ir para a área administrativa dentro do ambiente de tecnologia. Como é que eles podem inovar mais com as dicas de vocês? Então, eu já tenho algumas dicas assim principais. Eu acho que, tocando até no ponto que o Pato trouxe, é muito ser curioso, assim. Então, às vezes, a gente associa que precisamos arrumar uma solução, a pessoa vai ter que ouvir um curso específico. Velho, eu diria pra você abrir a mente, assim. Tipo, eu fui uma pessoa que comecei a olhar um curso de Power BI, fui mexendo, aí depois me dei com Data Studio, depois fui ver programação. Acabou que no dia a dia não necessariamente eu uso essas ferramentas, mas aquilo ali já me deu uma amplitude, assim, de entender como é que os processos rodam, que eu pude aplicar em alguns projetos, que eu pude, mexendo com Python, eu consegui entender um pouco e fui para HTML, eu apliquei dentro de um projeto. Então, vá abrindo sua mente, vá pesquisando coisas novas, que eu acho que qualquer conhecimento ele pode ser aplicado dentro do seu contexto, principalmente que a gente está lidando com pessoas. Então, acaba que isso aí permite sempre a gente utilizar de alguma forma dentro, assim. Então, não se limite a trabalho de departamento pessoal, só vou ver coisa do departamento pessoal, mas explore outras áreas que eu acho que agrega muito para a pessoa, até para pensar numa possível transição de carreira. Então, quero ir para design, tem o design de serviço, que é um design que a gente pode utilizar dentro da área administrativa. Então, é realmente ampliar seu repertório, assim. Eu acho que, junto com isso, né, reforçando até, crie sua rede, né? Crie sua rede, trabalhe sua rede, desenvolva, porque pessoas que vêm de qualquer, enfim, background de formação, que estão na área administrativa, é complementar com outras pessoas da área administrativa e muito mais ainda com pessoas da área de tecnologia. Então, o seu conhecimento, ele ajuda, né, a solução de algum problema, digamos, dentro do nosso contexto. E você vai receber também sugestões e soluções de outras pessoas. Então, entenda, né, se enxergue como parte dessa rede, use a rede, construa soluções conjuntas, que isso realmente faz com que você amplie seu repertório de conhecimento, né, de caminhos, de alternativas. Então, não é um caminho que se faz sozinho, né? Não se fecha nesse silo, porque não é um caminho solitário. E juntando tudo que vocês falaram, eu acho que a flexibilidade, a mente aberta,
É saber que pode sempre recomeçar. Gente, minha formação é comunicação. Eu estou em departamento Eu não pessoal. Eu não sabia disso, não. Estou formada em comunicação social. Nunca atuei. Sempre gostei muito da área de DP, mas trabalhava em outras áreas. Quando eu fui convidada, eu gosto daquilo ali. Nunca tinha trabalhado. Então, assim, é poder recomeçar e fazer algo que você gosta e, de repente, não gostei não, posso voltar. É saber, posso recomeçar. Não importa a idade, o tempo, a formação, é você querer poder recomeçar. É ter essa mente aberta, essa flexibilidade. Não se engesse, não se tolha. Né? Experimente. Principalmente quem é novinho, que está aí saindo das faculdades, vai estagiar, vai ter a chance de conhecer novas possibilidades. A gente já está na carreira, a gente tenta, às vezes, vai, não vai. Eu vim para cá, né, saindo de outro segmento, não vou, já estão tantos anos de estrada, que eu tenho mais de 30 anos de DP, mas assim, eu resolvi vir, a gente tem que tentar, tem que se arriscar mesmo às vezes, para a gente encontrar o melhor, encontrar uma empresa legal, encontrar um ambiente legal que combine com você. Eu estou super bem aqui do César, super bem integrada, é uma cultura que eu me identifico demais, apesar da minha idade, do meu tempo de empresa, não tem isso não, você se encontra assim, então tenha a mente aberta e seja flexível com você também. E a parte legal do que Ni falou é que o ambiente de tecnologia, ele é muito propício para isso, certo? Não é um ambiente que coloca você em caixinhas, certo? Então, de jeito nenhum. Né, essa caixinha que a gente sai da faculdade, guarde ela como conhecimento, porque você pode ser o que você quiser ser, né? Exato. Então, é a curiosidade, é a flexibilidade. Gente, e a coragem. Estude inglês. Estude inglês. Você, profissional da área administrativa, por favor. Sei que é difícil, mas vamos tentar cada vez mais profissionais furarem essa bolha, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é estar, né, dentro do ambiente, especialmente tecnologia, você sendo da área administrativa e não ter essa importante ferramenta. Então, se puder, vai, se joga aí. Tem vários cursos, inclusive online, que são gratuitos, aplicativos, para você poder se aprimorar cada vez mais. Galera, obrigada aí demais por esse papo. Foi incrível falar um pouco sobre a nossa área administrativa, quais são os perrengues, né, os BOs que a gente passa, as dificuldades, a superação que a gente vive e como é que isso tudo interfere, inclusive, dentro do ambiente tecnológico, né? Obrigada mesmo aí pela participação de vocês. E é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Gostaria demais de agradecer a presença de cada um. O Vini, que é analista de capital humano, Cata, gerente de serviços integrados, e Ni, que é a nossa coordenadora de administração de pessoal. Vocês tinham uma mensagem final para dizer para a galera? Vem pro César. Vem pro César. Aqui é o lugar. Obrigada, gente. Valeu, Paty. Foi um prazer imenso ter vocês aqui ótimo. conosco nesse tema tão relevante e finalizando nossa segunda temporada, que falou exatamente sobre carreiras em inovação, como inovamos no que fazemos. E cada vez mais como a gente pode estar trazendo aí essas discussões bem bacanas em pauta. A gente agradece especialmente a você, nosso querido amigo ouvinte, por ter acompanhado mais uma temporada. Pedir para que continuem, né, seguindo a gente aí, seguindo o César nas redes sociais. E aguarde que a gente está elaborando aqui uma nova temporada, que vai ser muito bacana também. Então, continue engajando aí nos nossos episódios e acompanhando o César em todas as nossas redes sociais. Tem alguma sugestão, comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesar.org.br. A gente recebe todas as mensagens com muito carinho e elas alimentam, inclusive, nossos feedbacks também. Bora, Dali? Bora. Até mais! Valeu.